Os nossos oradores de hoje são, para além de dois especialistas na matéria, são dois amigos que vêm de... Um já cá está, mas na realidade está cá há relativamente pouco tempo. Veio os dois de Coimbra, da Faculdade de Direito, fizeram toda a sua formação académica lá, desde a licenciatura ao doutoramento, e eu tive, apesar da sua juventude, ainda foram meus professores nas aulas práticas. O que para mim é sempre bom receber os meus mestres nesta casa que é de todos. Esta conferência pretende, no fundo, pôr todos nós aqui a discutir sobre assuntos tão comuns como a mobilidade na cidade, a poluição, a proteção do património urbanístico, os aspectos sociais, não esquecer, o processo de crescimento da cidade e os limites que ela deve ter. Macau, temos esse problema em Macau a todo momento, cada vez que nasce um aterro temos esse problema, e também a importância de um planeamento urbanístico integrado. A ideia é depois colocar todos nós, os nossos técnicos e a plateia, a discutir, a identificar estes problemas, discutindo em função da experiência que todos nós temos, ainda que como meros cidadãos, as possíveis soluções. Este, mais do que uma conferência, vai ser um diálogo interativo. É isso que se pretende, é que após uma breve apresentação de ambos, a plateia tenha muitas e boas questões para ver, se como já é apanágio das nossas reflexões, se podemos sair daqui com pelo menos soluções teóricas, mas cuja teoria pode eventualmente dar ideias a quem legisla. É essa o nosso desidrato. Doutora Fernanda Paula, doutor José Ibarra Martins, José Ibarra Ferreira Dias, sejam muito bem-vindos à Fundação, e a doutora Fernanda Paula começa, não é? Ora, antes de mais queria só dizer que é com muito gosto que aqui estou, não sei se me consigo fazer ouvir bem, nesta fundação para discutir um tema sobre o qual eu tenho refletido ultimamente, não propriamente na cidade de Macau, mas eu estive a pensar numa intervenção que pudesse refletir um pouco o que é a cidade, quais são os problemas das cidades, e vou fazer um levantamento dos problemas que em geral acontecem nas cidades e que tenho a certeza absoluta que todos reconhecerão na cidade em que vivem, e até porque acho oportuno, uma vez que é relativamente recente em termos de legislação em Macau, a nova lei do planeamento urbanístico, a necessidade de planear as cidades, mas principalmente fazer um planeamento integrado das cidades, e depois vou tentar explicar um pouco o que é que significa o planeamento integrado das cidades. E eu pedi à Filipa, é um gosto de estar aqui contigo, se depois me avisava do tempo, está bem? Porque eu normalmente esqueço-me do tempo, portanto não podia que à meia-noite estivessem aqui todos e não ouvindo-me a falar, e o Zé Eduardo ainda não começou a intervenção dele. Em primeiro lugar, de que é que estamos a falar quando falamos de cidade, de conceito de cidade? É um conceito que evoluiu ao longo dos tempos. Eu vou passar esta parte de uma forma relativamente rápida. Nós temos vários conceitos de cidade que naturalmente têm a ver com a evolução, na Idade Média, um núcleo bem definido, dentro de muralhas, constituído pelo casario. Depois tivemos a cidade do Renascimento, que salta para fora de muralhas, que cresce em dimensão e monumentalidade, começa a ter ruas largas, praças monumentais. Depois, após a Revolução Industrial, crescem rapidamente em tamanho e funcionalidade, e começando a misturar funções à custa da atividade industrial, e em muitas cidades, naturalmente que isto não se aplicará a todas, à custa do comboio. Após a segunda metade do século XX, o conceito de cidade volta a alterar-se, consequência do forte desenvolvimento da diversidade das atividades e por força da terceirização. E aqui, de certa maneira, os transportes e o desenvolvimento dos transportes e das infraestruturas viárias e o transporte público acabou por trazer grandes consequências em termos de crescimento da cidade, que se pôde alargar em termos territoriais. Não é um conceito universal quando falamos de cidade, naturalmente, porque se calhar, se estivermos a pensar na realidade de Macau, se calhar não reconhecemos muitas das vertentes de cidade que fiz aqui a referência. É sempre uma criação, tem a ver com a organização de um determinado espaço,
normalmente uma área humana inserida num pedaço de solo, e portanto é importante percebermos que temos de facto as pessoas a viver na cidade com as várias funções que essa mesma cidade desempenha. Normalmente a cidade é uma área urbanizada, estou a dizer isto porque depois levanta problemas naturalmente que têm a ver com urbanização e com o crescimento urbano, onde existe população, densidade populacional e tem um estatuto legal, portanto do ponto de vista jurídico a cidade não é fácil de identificar. Mesmo, estou a pensar, por exemplo, em Portugal não há um conceito definido de cidade, não é? Nós, do ponto de vista da organização do território, não temos propriamente a ideia da cidade, temos a ideia dos municípios, a ideia das freguesias, não temos propriamente a ideia da cidade. Embora varie de cidade para cidade, a ONU tem dito que uma cidade terá de ser necessariamente uma área urbanizada que possua mais de 20 mil habitantes, porque antes disso ou abaixo disso provavelmente teremos alguma dificuldade em identificar a cidade e, portanto, no fundo estamos a falar de uma realidade que tem a ver com um critério demográfico, a população que aí reside, com o critério funcional, as várias atividades que aí têm lugar e com a combinação destes dois critérios, do demográfico e do funcional e, portanto, a identificação da cidade. No fundo, só para fazermos um pequenino enquadramento de que é que estamos a falar. De um espaço onde residem pessoas com uma densidade acima de um determinado número e que levanta naturalmente problemas. E, portanto, a questão que se vai a seguir é de nós inventariarmos quais são os problemas das cidades. E eu não tenho muita experiência de Macau, é a terceira vez que aqui estou, mas já circulei bastante pela cidade e, portanto, alguns daqueles que eu aqui vou fazer nota, vou dar nota, são problemas que eu já fui vendo pela cidade. Acredito que estes problemas, eu também tenho aqui uma imagem de Macau, coloquei hoje à tarde, depois de ter andado a tirar umas fotografias, tenho uma imagem de Luanda, onde tenho ido também ultimamente, estamos a falar de cidades completamente diferentes, com problemas completamente diferentes, mas eu consigo identificar estes problemas nas duas cidades. Ainda ontem estávamos a falar também sobre questões de expropriação e também tive a oportunidade de dizer isso. Eu conheço realidades muito distintas, os problemas colocam-se de outra forma, mas os problemas são os mesmos e, portanto, não deixa de ser interessante nós olharmos para estas realidades diferentes e percebermos o que é que elas podem ter de comum. Quais é que são os problemas que, em regra, encontramos nas cidades? Desde logo, degradação crescente de centros das cidades e principalmente quando existem centros históricos. Naturalmente que isto se reflete mais nas cidades europeias, que se calhar aqui, mas também temos um centro histórico e muitas vezes o que se detecta nesses centros é essa degradação dos centros das cidades e dos centros históricos. Uma degradação urbana, os edifícios são mais velhos, portanto ficam degradados do ponto de vista físico, do ponto de vista económico, do ponto de vista humano, porque a população, por regra, é mais envelhecida. Isto prende-se designadamente com, muitas vezes, a substituição de construções antigas por novas, que são dissonantes do ponto de vista físico, não é? Nós temos uma determinada realidade que marca uma determinada época histórica e depois começamos a ter a construção de novos edifícios que já não têm nada a ver com aqueles que lá estavam e, portanto, acabamos por ficar com esta dissonância em termos físicos e depois também em termos de atividades, que tendem a ser monofuncionais. Muitas vezes os centros das cidades são essencialmente voltados para o comércio ou para algum serviço e, portanto, sem muita residência ou sem habitação, o que torna estes espaços, percebemos, durante o dia com vida e à noite completamente desertos. Degradação progressiva dos edifícios de interesse cultural e patrimonial, normalmente é nos centros das cidades e nos centros históricos que existem os edifícios com maior valor patrimonial, muitas vezes até classificados dessa perspectiva, mas nota-se que há uma degradação progressiva desses edifícios, que apesar de não serem demolidos, porque muitas vezes são sujeitos a uma proteção, porque estão classificados, também não são conservados e muitas vezes ficam em situação de ruína. Isso também é uma situação que quem circula pelas cidades, inclusive esta, também vai identificar. Obsolescência física e funcional do parque edificado, portanto, normalmente, porque são edifícios muito mais antigos, não estão adaptados às novas funções que têm de desempenhar e, portanto, estão desadequados. Outras situações têm a ver com as redes de infraestruturas urbanas, são as zonas mais antigas, onde é mais difícil de intervir e, portanto, falta de condições de acessibilidade e de mobilidade. Muitas vezes acabam por se tornar zonas ou que não circula o trânsito ou que, portanto, passam a ser apenas as pessoas, ou então em que a circulação do trânsito é muito mais difícil. A inexistência de equipamentos e de espaços de uso público muitas vezes também se detecta nestas mesmas áreas. Outras vezes nota-se, e aqui não tenho a percepção se acontece ou não, a desqualificação do comércio tradicional. Provavelmente não acontecerá muito aqui, acontece muito nas cidades europeias, acontece, por exemplo, em Portugal, em que nós começamos a criar outros centros, não é? Nós temos o centro da cidade, onde tradicionalmente aconteciam as atividades económicas, depois criamos centros comerciais, também são outros centros, fora da cidade e, portanto, nós acabamos por desqualificar o comércio tradicional, acabamos por deslocalizar as atividades económicas para outros centros, criamos outros centros e, portanto, os próprios centros das cidades vão perdendo a sua importância. E depois
depois, muitas vezes, esta desertificação e envelhecimento destas áreas e a dificuldade de atrair a população mais jovem, pelas dificuldades também que fui dizendo atrás, dificuldades de mobilidade, porque as casas são muito degradadas, porque não estão adequadas às novas funções e, portanto, por regra, e os jovens até em regra são aqueles que procuram menos conforto, são aqueles que estão mais propícios para não ter tanto conforto quanto teriam as pessoas já com uma determinada idade, mas muitas vezes os centros das cidades não conseguem atrair os jovens e, portanto, não há também uma mistura de gerações que é muito importante que aconteça nesta cidade e, portanto, também, já agora, e normalmente significa que quem lá fica é a população mais envelhecida ou a população mais empobrecida que não tem grande capacidade reivindicativa para conseguir mudar esta mesma realidade. Problemas de habitação, cidades, estou a falar em geral, não é? Agora estava a olhar um bocadinho para os centros das cidades, para os centros mais tradicionais, para os centros históricos, mas em geral na cidade também acontece, por regra, problemas de habitação, problemas relacionados com a habitação. Insuficiência do número de alojamentos relativamente às unidades familiares que crescem da sua procura. Naturalmente que aqui nós vemos, quem olha à volta, e eu vim cá em março de 2012 e portanto a cidade cresceu exponencialmente, não é? Eu olho para alguns sítios, consigo reconhecer, porque vejo lá o edifício que lá estava sozinho na altura e agora já está todo cheio à volta, não é? Portanto, provavelmente o problema da habitação nessa perspectiva poderá não existir aqui muito, mas por regra acontece na maior parte das cidades, depreciação das habitações existentes. Estávamos a comentar há bocadinho que vinha na comunicação social a indicação de haver apoio para os condóminos para fazerem a reabilitação dos edifícios porque as habitações ficam rapidamente degradadas e portanto é preciso também fazer face a esta depreciação das habitações existentes. O elevado custo dos alojamentos, não sei, mas do que fui ouvindo de pessoas amigas que cá vivem, o elevado custo dos alojamentos é uma realidade que se verifica muito aqui, não é? Portanto, o que significa também que as pessoas acabam por ir procurar a habitação muitas vezes, depois vamos ver que tem a ver com os problemas da própria mobilidade, não é? Para muito mais longe do que os sítios onde normalmente trabalham. Insuficiência qualitativa das habitações, agora não estou a falar em quantidade, mas estou a falar da qualidade, nem sempre a qualidade é a melhor, direi depois mais à frente, nem sempre está adequada a todas as necessidades, porque há pessoas com dificuldades em termos de mobilidade e nem sempre as habitações estão adequadas para estes efeitos. Muitas vezes inexistência de mercado de arrendamento, insuficiência da oferta de habitação, custos controlados para a população mais desfavorecida, que eu depois voltarei a falar sobre estas questões sociais, e portanto no fundo muitas vezes as cidades são os locais onde existe esta deterioração do parque habitacional, quer público quer privado, onde ele exista, e os problemas de habitação são também um problema relevante. Problemas de ordem sociocultural que encontramos. Eu acentuei aqui 3 problemas. Consigo identificar, naturalmente existirão muitos mais. Problemas de criminalidade, que todas as cidades têm. Problemas de pobreza e problemas de conflitos entre diferentes grupos étnico-raciais e ou culturais. São normalmente problemas que encontramos em todas as cidades, sejam as cidades mais ricas, sejam as cidades mais pobres. Naturalmente que os problemas de ordem social, se calhar, refletem-se ou conseguem detectar-se muito mais rapidamente nas cidades mais pobres, com maiores dificuldades económicas, mas nas cidades ricas também os encontramos. Problemas de criminalidade, sinónimo de insegurança urbana, falei há pouco, porque nós vamos criando centros, porque vamos tornando as várias áreas monofuncionais, portanto temos só funções, temos uma área que é só residencial e portanto as pessoas só lá vão dormir à noite, temos zonas que têm as atividades económicas, mas portanto só funcionam durante o dia e portanto estas áreas vão ficando, se eu pensar nas áreas mais centrais, ficam desertas à noite, que são muito mais propícias a questões de insegurança e portanto de certa maneira acaba por ser um problema que se coloca muitas vezes potenciada por estas questões. Pobreza, e acentuo isto mesmo nas cidades mais desenvolvidas do ponto de vista económico, onde a maioria dos habitantes da cidade usufruem de um alto nível de qualidade de vida. Eu estou a dizer isto porque de facto eu quando chego a Macau não vejo, obviamente, os problemas que vejo quando chego a Luanda, não é? Em Luanda também há muito dinheiro, pelo menos segundo dizem, mas as diferenças saltam à vista, não é? Porque nós temos um museu mesmo ao lado do edifício, aqui não saltam à vista, mas a verdade é que mesmo as cidades que usufruem de melhor qualidade de vida têm pessoas que vivem na pobreza ou que vivem com dificuldades, mesmo que não se vejam, não é? Portanto, às vezes os problemas até são piores porque não se veem ou porque estão ocultos. Fenómenos como sem-abrigo, não sei se aqui existe, provavelmente não, porque se têm vindo a expandir mesmo nas cidades de Nova Iorque e essas cidades mais desenvolvidas, portanto, a pobreza é claramente uma questão que se coloca e depois, muitas vezes, aliado também à pobreza, as questões da segregação ou da exclusão social, que se nota, potenciada muitas vezes pela segregação. A segregação social muitas vezes é potenciada pela segregação espacial. As pessoas com menores rendimentos normalmente vivem na mesma área da cidade e, portanto, é aí que estão as pessoas com maiores dificuldades
Isso também acaba por acarretar muitas vezes maior criminalidade e muitas vezes estes problemas são potenciados também pelas questões de imigração. Eu tenho aqui indicação, muitas destas áreas de segregação espacial e social são também áreas de segregação socioétnica relacionada com o problema da imigração. E, portanto, isso acontece em todos os países, principalmente, eu agora estou a pensar aqui na cidade de Macau, muito provavelmente, com tanta construção nova, as pessoas que vêm trabalhar para a construção civil não terão exatamente a mesma capacidade económica da restante população. Não sei exatamente onde é que ficam alojados, mas provavelmente, mesmo que não se veja, há de haver as áreas que são áreas de segregação espacial e que também se traduzem numa segregação social. Obviamente as questões têm sempre reflexos diferentes. Em Portugal, o que eu tenho dito que são as novas tendências no direito do urbanismo tem a ver exatamente com estas questões. São as questões da contenção, do crescimento, não é? Nossas cidades têm crescido como uma mancha de óleo, isso tem custos acrescidos, esta cidade também está a crescer muito, também tem custos acrescidos. São as questões da reabilitação urbana que se colocam lá, essencialmente, e não sei se aqui também não são questões importantes. Eu estou-me a lembrar, quando cá estive há 2 anos, curiosamente, do pacote legislativo que estava em discussão, havia uma sobre a recuperação de bairros degradados, não era? De bairros antigos, era assim a expressão. Essa não saiu. As outras saíram, a de planeamento, a lei de terras, a de proteção do património cultural não saiu. E eu fiquei com a sensação, na altura cá estive, que as pessoas não davam tanto relevo. Não é tão importante as questões da reabilitação, mas parece-me, pelo menos da notícia que fui vendo, nós olhámos à volta e já começámos a ver os edifícios com alguma degradação. E depois também digo, e as questões da coesão social? Porque de facto muitas vezes esta segregação que acontece na cidade, esta segregação espacial, traduz-se numa segregação também de ordem social. Problemas de circulação e de mobilidade são aquelas que quase sempre nós encontramos nas cidades, aqui também, pelo menos vejo muitas motorizadinhas, muitas motas, não é? Porque significa que os carros já não conseguem circular. Obviamente, volto a fazer a comparação, a dimensão é diferente, porque em Luanda não se anda, o trânsito está mesmo parado, portanto nós demoramos 1 hora para fazer aquilo que a pé fazemos em 10 minutos, nem sei para que é que nos metemos nos carros, as realidades são diferentes, mas aqui também se nota que há muito trânsito, a mobilidade, as questões de circulação e de mobilidade também são relevantes. Tem a ver com o quê? Tem a ver exatamente com esta possibilidade que nós temos de utilizar o meio de transporte privado, não é? E, portanto, conseguimos viver cada vez mais longe do sítio onde trabalhamos e, portanto, temos que nos deslocar todos os dias para o sítio onde trabalhamos, o que significa que isto torna aquilo que chamam os movimentos pendulares, não é? E, portanto, o trânsito acaba por acontecer na cidade, quer se queira, quer não. A dispersão da urbanização, que também muitas vezes é acompanhada, é curioso porque, no fundo, achamos que estamos a fazer bem, não é? Porque se as pessoas vivem mais longe, temos que criar boas infraestruturas para as pessoas cá chegarem, mas se eu tenho boas infraestruturas, então as pessoas utilizam mais o carro, não é? Porque eu tenho os vias para poderem ser precisamente utilizadas e, portanto, acaba por potenciar problemas de mobilidade. Nós estamos a dizer, as cidades vão crescendo, mas a verdade é que elas continuam a ser um polo de atratividade e, portanto, as pessoas tendem a voltar, mesmo que vão viver para fora da cidade, e, portanto, os problemas de mobilidade e os problemas de circulação são claramente problemas que se colocam. Portanto, consequências, deslocações mais longas, maior utilização do automóvel particular, ou seja, aumento de tráfego, exigindo a construção de novas infraestruturas viárias que aumentam a dinâmica de circulação, portanto, num círculo vicioso, o congestionamento dos centros das cidades e dificuldades de estacionamento. Eu acho que é por isso que se utiliza tanto a motinha, não é? Porque há dificuldades de estacionamento. Eu vi até aqueles pacómetrozinhos aqui são para as motorizadas, não é? Normalmente lá são para os carros, aqui já são para as motorizadas, portanto, e as dificuldades de estacionamento são claras, tudo potenciado por uma nem sempre eficaz rede de transportes públicos, porque uma rede de transportes públicos potencia, eu já vi que estão agora a apostar no metro, não é? Portanto, a lógica é apostar em transportes públicos que possam evitar que o trânsito e, como sabem, em muitas cidades o que se tem estado a fazer é limitar a entrada de carros na cidade. Eu costumo dar este exemplo. Em Portugal há uma preocupação muito grande com o estacionamento. Portanto, qualquer operação urbanística que aconteça tem que garantir um mínimo de estacionamentos, não é? Portanto, no mínimo tem que ter este estacionamento, depois, quanto mais, melhor. Curiosamente, Lisboa, o que pôs no plano diretor municipal foi o máximo de estacionamentos. Portanto, cada edifício só pode ter um máximo de estacionamentos. Naturalmente, quem está a promover um edifício, isto é mau, não é? Porque eu vendo mais, se eu tiver 30, e aqui nunca seriam 30, naturalmente, escritórios num edifício, significa que eu devia ter pelo menos 3 ou 4 lugares de estacionamento para cada um dos escritórios, não é? Portanto, se eu só tenho um, isto não potencia que as pessoas queiram comprar. Mas a verdade é que se se quer limitar a entrada de trânsito na cidade, porque é um problema
problema, então eu tenho que desincentivar a entrada, e desincentivo tendo um número máximo de estacionamentos. Não deixa de ser curioso que estas questões são questões que devem ser colocadas. Porque não temos transportes, naturalmente isto só poderá funcionar bem se depois as pessoas conseguirem chegar rapidamente ao tal escritório onde não têm onde estacionar, se houver uma rede de transportes públicos que consiga satisfazer essa necessidade. E temos depois problemas ambientais, muitas vezes potenciados também por estes que acabei de dizer, não é? A poluição atmosférica, provocada designadamente pelo enorme tráfego de veículos, a excessiva expansão urbana, que implica uma excessiva artificialização de solos, com impactos naturalmente ambientais evidentes, desaparecimento de zonas agrícolas periurbanas. No outro dia estávamos a falar na universidade e o que me disseram, ou que estavam a dizer, é que os solos são todos para construção, não é? Portanto, é tudo para construção, não se fala, de facto a lei de planeamento fala nos usos urbanísticos e nos outros, não é? Portanto, não tem que ser necessariamente, mas também não se fala no uso agrícola, não se fala no uso florestal, não se fala nesse tipo de uso. Naturalmente que se nós tivermos uma excessiva ocupação urbana, podemos ter uma excessiva artificialização do solo e naturalmente tem que se pensar que a cidade não é, como eu costumo dizer, só tijolos e cimento, não é? Também temos que ter espaços verdes, temos que ter essas áreas de desafogo. E contribui também de forma indireta para o aquecimento climatérico, naturalmente. E, portanto, muitas vezes também se prendem, e essa percepção não tem relativamente à cidade, com a carência de infraestruturas em muitas cidades, é isso, saneamento básico, deficiência de espaços verdes públicos, aumento do ruído, também falando de poluição visual, que muitas vezes acontece nas cidades, e portanto as questões do ambiente urbano são questões bastante relevantes. E muitas vezes carência de equipamentos de utilização coletiva, porque a cidade vai crescendo, os edifícios vão aumentando, são destinados para as atividades económicas ou para a habitação, mas depois não há equipamentos de utilização coletiva que permitam ou que possam ser utilizados pela população em geral. Portanto, ou de ordem quantitativa ou qualitativa, em vários domínios, deficiências de articulação intra e intersetorial e desfazamento das redes face às dinâmicas de ocupação do território. Portanto, muitas vezes também a carência de equipamentos de utilização coletiva. E eu decidi fazer um levantamento destas questões porque eu acho que uma forma de as solucionar é planear a cidade. Também fiquei um bocadinho decepcionada com a conversa que tivemos há 2 dias atrás na universidade, quando alguns dos colegas com quem partilhamos as experiências se mostraram céticos quanto à realidade de planeamento, não é? Não tínhamos lei de planeamento, portanto não se podia fazer planos, agora temos uma lei de planeamento. Será que se vão fazer planos? Vão demorar muito tempo a fazer e, portanto, a realidade vai acontecendo antes dos planos e quando os planos cá chegarem já está tudo ocupado e, portanto, já não dá para organizar a partir do caos, diria eu, chamando de caos, espero que não me levem a mal, a esta ocupação que vai sendo feita casuisticamente. Na verdade é assim que as coisas acontecem, vão acontecendo casuisticamente em função daquilo que são as iniciativas, essencialmente da promoção privada. E eu no outro dia falava na necessidade não só de planear, mas depois de programar a ocupação do território. Portanto, eu também acho que provavelmente, se toda a gente está a pensar que agora que temos uma lei de planeamento vamos ter planos e resolvemos os problemas todos, se calhar não resolvemos, porque não basta só planear, não basta só definir regras, depois é preciso programar como é que as coisas devem acontecer e articulá-las umas com as outras. Mas eu acho que o planeamento é uma forma de solucionar e, portanto, o que é que significa isso de planeamento? Significa pensar ou determinar previamente uma ação ou série de ações para um fim determinado. Tenho que estar a pensar no meu espaço, tenho que pensar naquilo que eu quero que esse espaço seja, tenho que projetar no futuro, planear isso. Não é a tradução da realidade que existe no momento, é projetar uma realidade futura que se pretende. O que significa que é preciso saber qual é essa realidade que pretendemos, que estratégia é que temos para o nosso território, isso é muito importante. É um processo de preparação no conjunto de decisões para o futuro. Eu estava a dizer há pouco, em princípio termina com um casuísmo, não é? Porque eu defino as regras previamente, eu estou a definir as regras que me dão, são as decisões atuais que me vão orientar as decisões futuras e, portanto, em princípio, acabará com a ideia do casuísmo na ocupação do território e permite olhar para o território de uma forma global. Realização de uma sequência ordenada de ações, isto é programação, não me basta dizer as regras, depois tem que dizer o que é que deve acontecer primeiro, o que é que pode acontecer a seguir, se o edifício pode surgir antes do espaço verde, se o espaço verde vem juntamente com o edifício, portanto é preciso programar também essas intervenções e estamos a falar de planeamento público, portanto é disso que estamos a falar. Naturalmente que quem ocupa o território, por regra, são privados, são grandes promotores privados, mas nós estamos a falar da necessidade das entidades públicas, que são quem deve gerir o interesse público, de pensar a cidade, definir uma estratégia, de programar essa mesma intervenção e, portanto, o planeamento é, ao fim e ao cabo, a atividade de uma sociedade organizada e deve traduzir-se nisso. E eu diria que temos várias formas de planear.
podemos, e quando estamos a falar na lei do planeamento urbanístico, estamos a falar de planos territoriais, estamos a pensar nisso, estamos a olhar para o território da perspectiva da ocupação do território, mas também é possível planear do ponto de vista socioeconómico, ou seja, os planos de desenvolvimento económico. E podemos planear por setores, não é? Eu fui falando nos vários problemas, posso planear as questões da habitação, posso planear as questões dos transportes e da mobilidade, posso estar a planear por setores. O que eu acho que é importante é que o planeamento tem que ser necessariamente, digo ali, global, até digo duas vezes, não era suposto dizer, global e integrado. Porquê? Porque eu não posso estar só a definir as regras de ocupação do território se não tiver a perspectiva do desenvolvimento económico e social que quero dar e, portanto, pensar também nas questões económicas simultaneamente e nas questões sociais simultaneamente, e muito menos devo planear por setores. Eu estou a planear os transportes e eu tenho necessariamente que planear os transportes de acordo com as outras políticas estão em causa. Por exemplo, se pensarmos numa intervenção num centro histórico, se eu quero reabilitar o centro histórico e dar vida ao centro histórico, significa que eu tenho que pensar do ponto de vista não só da reabilitação urbanística dos edifícios que estão degradados, do ponto de vista das atividades que me vão dinamizar aquele centro e, portanto, misturar não só a atividade económica com a habitação também e potenciar que ela aconteça aí, com a própria mobilidade, como é que as pessoas lá chegam, com as questões até culturais. Eu tenho que fazer acontecer eventos culturais no centro da cidade para que as pessoas possam ser atraídas para o centro da cidade e, portanto, aquilo que eu gostava de traduzir aqui é que quando olhamos para as cidades, sejam elas quais forem, e como viram na minha intervenção inicial, provavelmente falei de vários conceitos de cidade que nem têm a ver com esta realidade. Acredito que muitos dos problemas das cidades que eu fui aqui referindo possam não ter todos eles o mesmo nível de relevância aqui, mas têm. Nós vamos vendo esses problemas acontecer e acho que a solução para esses problemas é planear. O que eu acho é que também não basta um planeamento qualquer. O planeamento tem que ser um planeamento global, que olhe para a área de intervenção onde o plano vai intervir e que pense globalmente os problemas e que pense de forma integrada. Portanto, que o planeamento não seja um planeamento por setores, mas seja um planeamento que integra os vários interesses públicos que estão em causa. E, portanto, a necessidade da consideração integrada dos problemas da cidade e das suas soluções, ponderação territorial, económica e social das várias políticas como património, habitação, transportes, ambiental, etc. Portanto, e os planos que estão previstos na legislação, quer o plano diretor, quer os planos de pormenor, devem, mesmo o plano de pormenor intervindo numa área mais contida, deve pensar a cidade na globalidade, porque mesmo estando a planear aquele bocadinho de cidade, deve pensá-la na estratégia global que existe para a cidade. E agradeço a vossa atenção. Muito obrigada. Muito obrigado ao Dr. Rui Cunha pela oportunidade desta presença e à Filipa Guadalupe pela organização. Ela disse que eu sou de Coimbra, mas também agora trabalho em Macau, já há um ano e tal, portanto sou de Coimbra e sou de Macau. Ou estou em Macau. Vou passar a fazer a minha apresentação, que vai ser de alguma forma complementar da minha colega e amiga Fernanda Paula, mas por isso mesmo alguns aspectos em que ela tocou eu serei mais breve e noutros serei mais pormenorizado. Ao contrário da intervenção da doutora Fernanda Paula, e ao contrário daquilo que eu costumo fazer, que os meus slides têm mais fotografia do que texto, e o texto está fundamentalmente aqui. Ora bem, é possível uma cidade melhor organizada e mais sustentável? No fundo, a minha pergunta é possível uma cidade mais sustentável em Macau? E foi curioso, ou foram curiosas as palavras da doutora Filipa Guadalupe, porque ela mencionou uma coisa que eu pensei enquanto estava a preparar a comunicação, que é, em Macau começamos a ter alguns instrumentos para trabalhar, para pensar nas soluções, mas as soluções para um desenvolvimento sustentável se calhar estaremos ainda muito longe delas. Ora bem, desenvolvimento sustentável das cidades. Eu vou começar pelo conceito de desenvolvimento sustentável,
que é um conceito que está na moda, que se tem falado muito, há muitas dúvidas quanto ao seu exato significado, mas a verdade é que está na moda. E para começar, eu tenho aqui uma frase do Kofi Annan, do antigo secretário-geral das Nações Unidas, que diz: o nosso maior desafio neste novo século é pegar numa ideia que parece abstrata, desenvolvimento sustentável, e torná-la numa realidade para todas as pessoas. Quem nos dera que isso fosse possível. Mas então, vamos começar então por este aspecto conceptual. O que é isso do desenvolvimento sustentável? A noção que ainda hoje se dá, costuma falar-se no relatório Brundtland Report. Brundtland, na verdade, é o nome da primeira-ministra da Noruega, de então, Gro Harlem Brundtland, que presidiu esta Comissão Mundial das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, Our Common Future. E então, esse conceito que ainda hoje recorremos é o desenvolvimento sustentável, é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das futuras gerações de satisfazerem as suas próprias necessidades. Isto tem desde logo uma ideia que é muito cara aos ambientalistas, na perspectiva jurídica, que é a ideia da solidariedade intergeracional. Já lá irei. Normalmente, no desenvolvimento sustentável também fala-se muito na articulação de 3 dimensões: crescimento económico, desenvolvimento social e sustentabilidade ambiental. Portanto, a dimensão económica, social e ambiental, se será possível ou não articular essas questões. Ora bem, então este conceito apareceu pela primeira vez neste relatório Brundtland em 87, e depois há aqui alguns marcos fundamentais no seu desenvolvimento. Na Conferência do Rio de Janeiro, 92, na Cimeira da Terra, que é ainda hoje um marco fundamental no direito do ambiente, onde foram aprovados uma série de documentos, nomeadamente a Agenda 21, ou Agenda 21 local, que a Agenda 21 local, precisamente, tem aqui para nós um papel decisivo. Esta Agenda 21 local pode ser vista como um processo participativo, multissetorial, que visa atingir os objetivos da Agenda 21 ao nível local, através da preparação e aplicação de um plano de ação estratégico de longo prazo, dirigido às prioridades locais para o desenvolvimento sustentável. Portanto, grande importância dessa afirmação então na Agenda 21. Depois, os passos sucessivos, houve a nova Cimeira da Terra 5 anos depois. Em Joanesburgo isso foi também assente. De qualquer forma, voltando ainda, desculpem, à Cimeira da Terra, também na Declaração do Rio sobre Desenvolvimento, sobre Ambiente e Desenvolvimento, o princípio terceiro alude ou densifica este conceito, falando no direito ao desenvolvimento deve ser exercido de forma a permitir que sejam atendidas equitativamente as necessidades de desenvolvimento e de meio ambiente das gerações presentes e futuras. Em Joanesburgo continuou-se este caminho de falar e tentar acentuar as vertentes do desenvolvimento sustentável, também em relação com o problema do aquecimento global, das emissões de dióxido de carbono, e o caminho continuou na Cimeira Rio + 20, realizada também no Rio de Janeiro. Em relação, só aqui, eu trago aqui uma espécie de uma brincadeira, não é? Então as emissões de dióxido de carbono estão a subir, o aquecimento global está a subir, o número de espécies ameaçadas está a subir. Imaginem o que é que estará também a subir, não é? O que está a subir é também eventualmente a incapacidade de nós vivermos no planeta. Eu, antes de avançar, queria aqui mencionar de forma muito breve algumas das bases teóricas possíveis para esta ideia que eu vou aqui tentar desenvolver. Eu recorri nomeadamente a três autores ou a 3 conceitos que têm a ver com isto. Desde logo, é uma autora americana muito conhecida, Edith Brown Weiss, que fala precisamente na equidade intergeracional. A ideia que visa exprimir a responsabilidade das gerações presentes para com as gerações futuras, concretizada em princípios de conservação das opções, de conservação da qualidade, de conservação do acesso. A ideia é um pouco como dizem os americanos: nós recebemos o planeta, nós, geração, como algo in trust que temos que entregar à geração seguinte para, no mínimo, ela usar das mesmas
possibilidades que nós usamos. Outro autor que tem muito a ver com isto é um autor alemão, o Hans Jonas, que fala da ética da responsabilidade e a responsabilidade pelo futuro, lançou as bases do princípio da precaução. Adiante. Uma última ideia teórica que eu queria aqui mencionar tem a ver com o desenvolvimento de um autor que é muito querido em Coimbra, o Ulrich Beck, a Sociedade do Risco, das Risikogesellschaft, já é uma obra bastante antiga, ele é sociólogo, mas no desenvolvimento desta ideia, outros autores, nomeadamente o mais conhecido, de momento não me ocorre, Ulrich Beck, adiante, que balizaram Anthony Giddens, a partir da ideia da sociedade do risco e do relacionamento destes problemas, ou de pensar estes problemas a nível global, mas aplicá-los a nível local, começaram a usar um conceito que é o conceito da glocalização, e eu acho que tem muito a ver com o que está aqui a ser discutido. Glocalização reflete o conceito de globalização tornado cultura concreta do cotidiano de cada um, na sua vivência local, correspondendo a uma procura no local de cumprimento de princípios modelados na sua dimensão global. Portanto, localização. Ora bem, passando para as cidades. Porquê as cidades? Porquê que faz sentido falar aqui das cidades? Como a doutora Fernanda Paula já mencionou na sua intervenção, a maioria da população mundial vive em áreas urbanas e a tendência é para crescer. Estamos aqui em 2015 e estão a ver em 2050 como é que é. Portanto, cada vez mais pessoas vivem nas cidades, atualmente 54%, as perspectivas das Nações Unidas para 2050 é 66%. E estamos na Ásia. Ora bem, e o continente asiático é o que revela uma tendência para um maior crescimento. Curiosamente, portanto, o continente asiático alberga já quase metade da população urbana mundial. E o maior crescimento urbano, segundo as previsões das Nações Unidas, terá lugar na China, na Índia e na Nigéria. São os três países que, de acordo com as projeções, entre 2014 e 2050 terão 37% da população mundial. Cá está a China também, o crescimento da população urbana e o decréscimo da população rural, portanto um fenómeno muito forte na China, na Ásia, especialmente na parte asiática, na parte do extremo Oriente e da China e da Índia e nas nossas zonas. Ora bem, e o conceito de ambiente? Então, desenvolvimento sustentável, eu tenho que chamar para aqui o conceito de ambiente. E aqui, tanto na China como em Macau, é relativamente fácil, porque quer a Lei de Proteção do Ambiente chinesa, quer a Lei de Bases do Ambiente de Macau, recorrem a um conceito do ambiente muito amplo. Na Lei de Proteção do Ambiente chinesa fala-se na totalidade dos elementos naturais, com ou sem a modificação artificial que afetem a vida e o desenvolvimento humano, incluindo a atmosfera, a água, os mares, a terra, os minerais, as florestas, os pastos, os animais selvagens, resíduos humanos e naturais, reservas naturais, locais históricos e pontos de interesse turístico e áreas urbanas e rurais. A Lei de Proteção do Ambiente de Macau vai um pouco no mesmo sentido e mais, junta um conceito que é o do ambiente psicossocial, a parte do ambiente constituída pelos componentes biofísicos, compreendendo os fatores psicológicos, o clima social, a situação económica e os valores culturais. Portanto, é fácil então compreender ou concluir o papel de enorme relevo que as práticas e medidas de desenvolvimento sustentável assumem na cidade. A articulação entre os elementos ambientais, económicos e sociais, lá está, o triplo vértice que eu falei no início, ou os três vértices do triângulo, tem de se projetar no desenvolvimento urbanístico, sob pena de cada vez mais os cidadãos vivem nas cidades. Então, se isto não se projeta nas cidades, isto não faz sentido. Mas no Brasil, por exemplo, existe já há vários anos uma lei, desde 2001, que é conhecida como o Estatuto da Cidade. Porque, e este aspecto penso que não foi referido, a cidade passou a ser, ou do ponto de vista teórico, procuramos que ela passe a ser um modo de vida e o lugar dos direitos. Então no Brasil tem o Estatuto da Cidade.
que no artigo 2º diz: a política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana mediante as seguintes diretrizes gerais: garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer para as presentes e futuras gerações. Um conceito notável. Depois há aqui uma série de diretrizes gerais. A 8ª e última é adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços e de expansão urbana compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental, social e económica do município. Portanto, a noção de desenvolvimento sustentável é uma nota que eu ainda não referi, mas queria referir, e articulando também com aquilo que a Filipa disse. A noção de desenvolvimento sustentável é uma noção virada para o futuro. É uma noção dirigida ao futuro, às gerações vindouras, às gerações futuras, e como a realidade chinesa mostra, o futuro será cada vez mais urbano. Ora bem, a melhoria da qualidade de vida nas cidades, o progresso em direção à sustentabilidade tem que se decidir nas cidades, precisamente. É nas cidades que se joga o futuro. E é neste contexto que, mais uma vez, as Nações Unidas, na sua estratégia, que eu falarei no final, dizem: gerir áreas urbanas tem se tornado um dos desafios mais importantes do século XXI. O nosso sucesso ou fracasso na construção sustentável das cidades vai ser o principal fator de sucesso da agenda das Nações Unidas pós-2015. Ora bem, agora passamos para a parte complicada. A insustentabilidade urbana. Os sinais da insustentabilidade urbana são por demais evidentes e Macau, infelizmente, é um mau exemplo. Por exemplo, em Pequim, o agravamento da poluição do ar transformou a cidade num lugar inadequado para a vida humana, segundo alguns dados. Há uma série de problemas que a doutora Fernanda Paula mencionou também, além da qualidade do ar: problemas de trânsito, problemas dos transportes, são um problema decisivo em toda esta matéria, um problema asiático e um problema europeu. A União Europeia já tem vários livros brancos sobre os transportes, tem uma estratégia temática sobre o ambiente urbano, com planos de transportes urbanos sustentáveis. Também os intensíssimos processos de urbanização, já foi falado, com consumo indiscriminado do solo, não vou falar sobre isso. A localização das indústrias é outro problema, uma questão muito debatida nos Estados Unidos. Há um movimento teórico nos Estados Unidos que é, numa perspectiva positiva, a justiça ambiental, numa perspectiva negativa, o racismo ambiental, que estuda a localização das indústrias junto a comunidades minoritárias, a comunidades negras, a comunidades de salários baixos e por aí fora. Estou a enumerar alguns dos problemas da insustentabilidade urbana, e aqui, então, com alguns slides um pouco tétricos, sinais evidentes daquilo que é a insustentabilidade urbana deste universo de lata e betão e automóveis. Isto não são montagens, são fotografias, aqui um pouco o contraste da criança ou da jovem sentada com este mundo insustentável de cimento atrás dela. Isto é uma fotografia, não é uma montagem, ao lado das varandas com flores e dos cocos de ténis, logo ali o bairro de Lata e uma piscina, toda esta contradição das cidades, estes mundos de estradas e autoestradas com vias superiores e inferiores que nós conhecemos bem aqui próximo, o inferno de caminhar em algumas cidades, os resíduos, outro problema também articulado com ele, os plásticos, os materiais não biodegradáveis e por aí fora. Esta fotografia também mostra um pouco o contraste entre a vida do passado e a vida do futuro. Muitos casos para falar de insustentabilidade urbana. Cá está a localização das indústrias,
isto na nossa cidade de Coimbra também é um problema, com a incineração de resíduos perigosos industriais a 10 km do centro da cidade. Portanto, muitos exemplos aqui em fotografias. O smog, em algumas cidades já não se vê bem o ar, e o problema da poluição atmosférica. Segundo os dados que eu recolhi neste relatório Urban China, apesar das concentrações das partículas PM10, que são das mais perigosas, estar a diminuir, os danos, a mortalidade causada está a subir em termos de taxa. Ora bem, instrumentos para a sustentabilidade urbana. Eu aqui iria falar, mas não falo, sobre a articulação entre desenvolvimento sustentável e planeamento urbanístico. Não falo por razões óbvias, mas queria mencionar uma ideia fundamentalíssima que a Fernanda Paula também mencionou, é o problema da integração, políticas integradas. Cada vez se fala mais nisto, e este relatório chinês também está notável nesse aspecto, ao propor ao mesmo tempo proteger as terras, as farmland, portanto quintas e terras aráveis, com melhorar a governança local, com reforço das regulações ambientais, com procurar de um financiamento local uma economia baseada no serviço, melhorar a movimentação, torná-la mais fácil, etc. Portanto, políticas integradas. Porquê? Devido à natureza transversal destes problemas. Portanto, volto ao princípio, dimensões económicas, sociais, ambientais. É necessário uma abordagem integrada, é necessário dar prioridade às iniciativas locais, articular políticas ambientais com políticas de saúde, com o urbanismo, com o ordenamento do território, com a energia, com os transportes, com a agricultura, com fundos estruturais, no caso europeu, especialmente política, direito e economia. Política, direito e economia num sentido muito amplo, porque mesmo em termos estritamente económicos já se fazem muitas relações custos-benefícios e dizem mais vale gastar muito hoje, porque o que se vai poupar em termos de vidas, em termos de cuidados médicos no futuro é imenso. E então, o que é que nós podemos fazer em termos de sustentabilidade urbana? Aqui eu vou fazer ao contrário, vou começar por alguns bons exemplos de sustentabilidade urbana, alguns quadros daquilo que poderá ser, mas já vou concretizar isto depois em boas práticas em algumas cidades que são tidas como modelo a vários níveis, o uso da bicicleta, etc. Ora bem, instrumentos, um instrumento importantíssimo que em Portugal está a assumir bastante relevo na prática é a certificação energética dos edifícios. Hoje em dia já é necessário para vender, para comprar, para vender, para arrendar um imóvel, é preciso haver um certificado de desempenho energético do edifício, também nos edifícios de serviços, porque a União Europeia estudou e o consumo energético global é maioritariamente em edifícios e as poupanças que se podem fazer são notáveis. Medidas técnicas, nomeadamente ao nível de planeamento, além dos planos urbanísticos, planos de saneamento atmosférico, de mobilidade urbana sustentável, monitorização, a utilização de instrumentos fiscais para incentivar o transportes públicos, sistemas de informação geográfica, ações de marketing, etc. E tenho aqui alguns exemplos de boas práticas. Singapura, vista como um exemplo ao nível das estruturas urbanas inteligentes. Bogotá, com um caso de destaque ao nível do transporte urbano. Copenhaga, em termos da medição do carbono e do planeamento. Melbourne, ao nível precisamente da eficiência energética dos edifícios. São citados na literatura como casos de boas práticas de sustentabilidade urbana. Nova Iorque, adaptação e resiliência. Rio de Janeiro, comunidades sustentáveis. São Francisco, gestão do lixo. Ora bem, então tudo isto são bons exemplos.
E mais uma vez esta gestão urbana integrada com uma cidade segura e saudável, como uma cidade verde, como uma cidade inclusiva, como uma cidade planeada, como uma cidade produtiva, como uma cidade resiliente, esse tal conceito que está tão na moda. Eu tinha aqui, mas tenho medo de já estar a falar há tempo mais, tinha aqui depois o caso de Macau fora com as boas oportunidades que temos. Vou só mencioná-las, mas não vou. Temos algumas razões para estar esperançosos do ponto de vista teórico. Legislação, a lei de planeamento urbanístico, que fala no desenvolvimento urbano harmonioso e sustentável, a lei das terras, um princípio da sustentabilidade, a lei de salvaguarda do património cultural, um dos seus princípios é do equilíbrio, portanto vou falar das leis 10, 11 e 12/2013, outra legislação que vai agora entrar em vigor em fevereiro, a lei de prevenção e controle do ruído ambiental, etc. Ao nível organizativo temos a Direção dos Serviços de Proteção Ambiental, temos o Fundo para a Proteção Ambiental e Conservação Energética, temos a Comissão para a Cidade Sustentável, criada pelo despacho do chefe executivo em 2004, mas sucessivamente renovada, o Conselho Consultivo do Ambiente. Portanto, temos algumas razões para estar esperançosos. Nós queremos mudar o mundo? É o que se pergunta aqui. Então o futuro, a mudança está na cidade. I'm a city changer, é o que se defende aqui. Então comece pela sua cidade. E eu começo e eu acabo no tal relatório das Nações Unidas que eu mencionei, o Habitat, que agora vai entrar em vigor, o UN Habitat 3, vai começar em 2015 e chama-se Time to Think Urban, com 7 áreas específicas. Uma delas, Urban Legislation, Land and Governance. Portanto, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável de Macau só pode ser cumprido através de medidas de uma abordagem integrada das políticas, práticas e instrumentos de planeamento urbano e talvez aqui possamos deixar algumas pequenas pistas para abrir o debate no futuro e talvez conseguimos mudar um pouco o mundo a partir de Macau. Obrigado pela vossa atenção. Eu penso que estará no mote, portanto agora só faltam as perguntas do vosso lado. Os comentários. Os comentários, claro. Não sei quem quer começar. Duarte. Pegando na crise identitária do Museu Eduardo, que é de Macau e é de Coimbra, eu acho que isso é um dos motes que nós temos que ter. Isto está subjacente às duas intervenções. É uma das questões que nós hoje em dia temos que pensar na intervenção urbanística, que é o facto, que é o fator identitário. Isto é, eu noto que nas cidades onde há uma maior coesão cultural e onde as pessoas realmente são, o urbanismo é mais bem pensado, é mais bem desenvolvido e as pessoas vivem mais felizes. Por outro lado, eu aliás pensei, quando agora disse que eu sou de Macau, eu pensei, até comentei aqui com o Miguel Fernando, quem é que é de Macau? E isso é um problema. E portanto, eu julgo que Macau é o resultado de todos sermos e de não ser Macau. Não é? E portanto, eu gostaria que, é evidente estar subjacente à nossa intervenção, mas gostaria de lançar este tema para debate, que é a questão identitária, que eu penso que é muito importante. Junto, não é? É melhor, se calhar. Até porque não é propriamente uma pergunta, é lançar o debate, o que significa que alguém também pode pegar na bola, não é? Vamos andar a tirar a bola uns para os outros, que acho que a questão é muito pertinente, efetivamente. Só podemos ir fazendo comentários. Pois, eu em relação ao que o Eduardo disse, eu logo a seguir disse, eu sou de Macau, eu neste momento estou em Macau, depois eu disse assim em parênteses. Depois, realmente, Macau tem por um lado nós dizemos isto é cidade de confluência de várias
culturas. Eu às vezes penso que Macau é uma aldeia global, é uma aldeia porque é um sítio tão pequeno, tão remoto, mas onde uma pessoa na rua falar mandarim, cantonês, inglês, tagalo, português, com toda essa confluência. E agora, eu concordo em absoluto com o comentário do Duarte. A coesão social é muito importante e se calhar isso é mais um grande obstáculo para Macau porque quem sou eu, vivi cá há 3 anos, agora mais 4 anos, mas parece-me que a coesão social não será uma realidade em Macau, mas não sei, em termos de urbanismo, como é que vês essa questão de... Eu acho que, eu agora vou olhar porque estou de fora, não é? Portanto, eu chego aqui e vejo uma cidade que é estranha. Porquê que eu acho estranha? Porque vejo realidades tão diferentes, não é? Eu hoje fui passear na zona velha de Taipa, não é? Tem aquelas ruínas estreitinhas, a gente identifica a China, não é? E depois de repente vê-se os edifícios, os casinos, que são coisas monstruosas, depois vê-se estes edifícios muito altos e, portanto, essa identidade não se nota, não é? O que é que identifica Macau? É esta grandiosidade junto com outra realidade. Eu acho e a questão é um pouco essa. Nós temos os instrumentos, disse o Zé Eduardo, temos esperança de que as coisas possam correr bem, não é? Porque temos uma lei de planeamento e no outro dia falávamos sobre isso. A lei não é suficiente, não é? Não é suficiente termos lei, eu acho que temos de ter práticas e as práticas também estão ligadas a esta questão de identidade. E eu acho que, curiosamente, nós trabalhamos os dois juntos numa revista que é do nosso centro lá da Faculdade de Direito de Coimbra. O último dossiê era sobre educação ambiental e urbana, não é? Também é preciso que as pessoas saibam o que é viver nas cidades, o que é que as identifica com a cidade e que viver na cidade tem um significado. Eu acho que a questão da identidade é importante. Macau tem, nós temos o centro histórico, reconhecemos raízes e é essa mistura, e eu não estou a dizer que Macau esteja a crescer mal, eu acho que está a crescer um bocadinho mal, é a perspectiva de quem olha de fora, porque só vejo construção, não é? E de repente vejo só a construção a acontecer. Não sei, não tenho essa percepção dessa realidade, é necessária tanta construção, é necessária tanta habitação, porque depois nós começamos a ficar quase que afogados, não é? No meio dos edifícios. Estas imagens que o Zé Eduardo estava a traduzir há bocadinho, são imagens que eu também vejo aqui. No fundo, a ideia é também procurar uma imagem de cidade, não é? O que é que marca Macau? Neste momento, o que me marca Macau são os casinos grandes, imensos, enormes. E, portanto, esta imagem também pode ser a imagem de Macau, a cidade do jogo. Mas é só isso? Ou então vamos misturar as várias ideias? Eu acho que criar uma identidade é importante. E não estou a dizer que a melhor identidade é a mais antiga ou a moderna, se calhar é a mistura das duas, temos que perceber como é que isso deve acontecer. Mas eu acho que o que é importante pensar, e eu sou jurista, portanto olho essencialmente para os problemas jurídicos, eu acho que o facto de termos os instrumentos não quer dizer que vamos ter as coisas melhor, não é? Aliás, dissemos isso no outro dia, estávamos a falar. Eu acho que uma lei de planeamento é importante, não é indispensável, mas não é suficiente. E eu acho que tem que haver práticas, não é? Portanto, e para isso também é preciso que haja educação, não é? Que as pessoas percebam, e este tripé que o Zé Eduardo refere, normalmente eu sou mais sensível ao tripé do social. Apesar de tudo, eu não deixo de pensar que isto tudo existe porque nós estamos cá, não é? Nós estamos cá, nós olhamos, as questões ambientais são relevantes, as questões económicas são relevantes da perspectiva das pessoas, não é? Fizeste referência a uma coisa curiosa que é a questão do direito à cidade. O que é viver na cidade? O que é um estatuto da cidade e que direitos é que nós temos? Eu acho que no final o que nós pretendemos é qualidade de vida, não é? E temos é que olhar à volta e perceber se aquilo que vivemos na cidade corresponde à qualidade de vida ou não corresponde à qualidade de vida, não é? E para sabermos o que é qualidade de vida temos que dar algum conteúdo a este conceito. É quase como a ideia da sustentabilidade, não é? Sustentabilidade é um conceito que nós usamos hoje a propósito de tudo e de nada, tudo é sustentável, tudo deve ser sustentável, mas tem que se traduzir em alguma coisa de real. E eu acho que as questões sociais, falava-se da coesão social, eu acredito que me digam que os problemas em Macau colocam-se de forma diferente porque em Macau há muito dinheiro, portanto as questões sociais se calhar não têm o relevo que têm noutros sítios. Não sei, eu acho que se calhar onde há muito dinheiro as questões sociais ficam mais escondidas, não é? Escondem-se um bocadinho mais e portanto eu acho que nós temos que procurar essa identidade incluindo todos. Incluir todos significa pensar isso que estávamos a dizer de uma forma integrada aos vários problemas. No fundo, eu olho para Macau e vejo naturalmente, na minha perspectiva, uma cidade estranha, não é? Se calhar esta é a cidade é esta mistura destas várias realidades.
mas acho que se calhar, e tenho receio que o plano venha tarde demais e que depois tenhamos planos e não tenhamos uma prática adequada a esses planos, e portanto, no fundo acho que se calhar este é o momento para pensarmos nestas questões em Macau, não é? Com o crescimento e com o desenvolvimento que as coisas têm, e eu acho que punha no centro o homem, portanto o social, e punha no centro a ideia da qualidade de vida, porque eu acho que se depois nos pautarmos por isso, as coisas depois nós conseguimos identificar o que é importante, o que é relevante para a cidade, que não é certamente o trânsito parado, que não é certamente problemas dos centros que estão abandonados, não é problemas de criminalidade, independentemente de serem em maior grau ou menor grau, e portanto nós conseguimos identificar mais rapidamente os problemas para lhes poder apontar soluções. É o que me ocorre dizer a propósito da intervenção de Duarte, que acho que é interessante, tem a ver com a ideia da identidade das cidades, tem que ter uma imagem de marca, não é? Que não tem que ser só o jogo, agora estou a pensar em Macau. Posso... Boas noites. Duarte lançou um desafio de uma nova perspectiva, que é o plano identitário. Eu gostaria de colocar aos ilustres palestrantes uma outra perspectiva, o problema da legitimação e responsabilização de quem governa. Isto é, se quem governa está devidamente legitimado, se há mecanismos de responsabilização, isso significa o quê? Que teremos um crescimento desenfreado, que teremos uma especulação imobiliária absolutamente digna de um capitalismo selvagem, teremos ou não preocupação com transportes, com acessibilidades para hospitais, estabelecimentos de ensino, etc. Ou seja, para além destes fatores que foram aqui referidos, em que medida é que este binómio legitimação e responsabilidade poderá ser ou não um elemento decisivo que contribua para um ambiente, para um desenvolvimento sustentado e não para esta situação que vamos vivendo em Macau, que tem problemas, tem excesso de população e tem território em menos. Mas algumas coisas poderiam e deveriam ser feitas. E relativamente a uma questão que foi aqui referida, do professor Figueiredo Dias, o mundo do seu otimismo, há mecanismos legais, mas eu diria apenas uma coisa. Esses mecanismos que referiu, e há mais um ou outro, por exemplo, o desenvolvimento florestal está previsto na Lei de Terras, as reservas naturais, mas isso não significa que existam instrumentos legais. Significa é que não temos um deserto total e absoluto de instrumentos legais. Penso que teremos que ter mais e criar medidas legais, depois práticas, enfim, e sobretudo ter planeamento político, social, urbano, etc. Era isto que eu queria deixar aqui à vossa consideração. Se calhar, precisamente neste ponto que vai foi levantado, só queria, se calhar, apontar uma outra dificuldade. É que parece que Macau, neste campo, no plano jurídico, apanhar já um pouco a meio. O problema já está a meio. Portanto, o último carro para construir já está a ser construído em Macau, ali na zona de Cotai, e o desenvolvimento que passou à frente foi o desenvolvimento de quem está a promover esse investimento. Portanto, a atividade de jogo necessariamente está a criar a cidade, a nova cidade que está a ser criada. Falou-se aqui de um direito à cidade. Eu pergunto como é que, quando há uma entidade, ou pelo menos uma atividade promotora desse investimento, que localiza e escolhe onde vai formar e instalar todos os seus novos estabelecimentos, como é que depois disto já está construído se pode falar de um verdadeiro direito a uma cidade quando esse planeamento, se calhar, pelo menos no nosso caso, tenha sido devidamente planeado. Então este mecanismo de responsabilidade parece que já vai um pouco tarde, quer dizer, vamos aplicar para o futuro aquilo que já está feito, ou estamos a falar simplesmente de um direito que vai ficar consagrado para uma cidade já construída e, portanto, já não há nada a planear. Deixa-me começar eu vou aproveitar para fazer já comentário para não me perder. E isto só prova, ao fim e ao cabo, o que eu disse no outro dia. Eu tenho andado por realidades muito diferentes e os problemas são exatamente os mesmos. Quando os instrumentos chegam já vem tarde, quando os instrumentos chegam já tudo está feito e, portanto, isso também não é nada que me espante. E queria dizer que legitimação e responsabilidade significa que quem está à frente tem que tomar decisões da perspectiva do interesse público, tem que ter uma estratégia, não é? Porque não sei se tem.
que estava a dizer há bocadinho é quem é que define a estratégia. Quem define a estratégia são os privados, são quem tem de fazer a ocupação do território. E eu disse no outro dia, e eu sei que a realidade é completamente diferente, mas em Portugal nós fizemos planos e o território ficou mais desorganizado depois de termos planos, o que mostra que os planos não foram suficientes. Portanto, a administração criou planos e eu não estou a inventar, é mesmo esta a realidade, ou seja, depois de termos planos, a realidade no território português foi dispersão. Notem, estou a falar de uma realidade diferente, que é uma realidade que não tem dinheiro, não é? Portanto, dispersão significa as coisas espalhadas pelo território, as infraestruturas espalhadas para as servir, com os custos que isto tem, não é? E no outro dia estavam a dizer, mas aqui o problema é o contrário, aqui há dinheiro. Pois, mas eu acho que o problema é haver dinheiro, é porque depois o dinheiro manda, não é? Eu estava a dizer, é a arrogância do dinheiro. Como é que a ocupação é feita? Continua a ser, eu tinha dito, não basta planear. Depois de planearmos, temos de programar as intervenções, ver o que é prioritário e o que é que não é prioritário. E o que eu disse foi, nós em Portugal temos instrumentos de programação desde 98, só agora é que os estamos a descobrir. E eu digo, pena, chegámos tarde demais. Porque foi quando toda a gente queria intervir no território que deviam ter intervido de acordo com aquilo que eram as necessidades, não é? Agora que nós descobrimos instrumentos de programação, já ninguém avança, porque agora não querem avançar. Era o que estava a dizer. Quando nós descobrimos os instrumentos, já está tudo ocupado, não é? Já só falta ocupar uns bocadinhos. No fundo, o que estava a dizer é questão de legitimação e responsabilidade. Eu acho que quem está à frente dos desígnios de um país, de uma cidade, tem que ter essa responsabilidade, e essa responsabilidade passa por definir uma estratégia, que tem que ser clara. Naturalmente, se quisermos que a estratégia seja legitimada, tem que ser também sujeita à discussão pública. Eu até, do que percebo, é uma caudaça muito releva as questões da discussão pública, da participação, que não sei depois se isso se traduz numa prática efetiva das pessoas participarem e de fazerem chegar, porque no fundo a ideia é todos temos direito de sermos ouvidos, mas não temos direito de que fiquem os nossos interesses consagrados no plano, não é? Depois logo veremos quais é que são os outros interesses, mas definir uma estratégia para as cidades e fazê-la cumprir, e naturalmente para isso precisamos de instrumentos. Eu naturalmente não estou a dizer com isto que já não vale a pena os planos, não é? Porque já está tudo ocupado, não é? Eu acho que vale a pena continuarmos a ter planos, vale a pena continuarmos a programar, mas percebemos que quando nós chegarmos já vamos a meio caminho, não é? Mas pronto, nós também podemos sempre criar alguma organização no caos. A ocupação, a mim parece-me que o que está a acontecer aqui é exatamente essa ocupação casuística em função dos interesses que são os interesses de quem se quer instalar, não é? E portanto, e depois nós temos aqui uma realidade que eu, aliás, já há uns anos, a primeira vez que cá vim, depois passei a ter um discurso diferente. Eu, em Portugal, costumava dizer aos alunos a importância do solo e da função social do solo e dessa relevância, da relevância que deu às questões ambientais e às questões da produção florestal. A função social do solo pressupõe que o solo é um bem que não se reproduz. E eu cheguei a Macau e vi que afinal nós vamos querendo solo conforme precisamos, não é? Portanto, também não é uma realidade. A realidade também é diferente por isso. Aqui também é assim pouco, não é? Portanto, se calhar ainda precisamos ter planos de programação, porque entretanto o território vai aumentando e esperemos que não aumente em função daquilo que são apenas os investimentos e as necessidades privadas, mas também aquilo que são os interesses públicos. Portanto, eu acho que apesar de tudo, eu também digo isso em Portugal, não quer dizer que nós não devamos lançar mão dos instrumentos que temos, a pena é que nós descobrimos sempre os instrumentos tarde demais, não é? Quando chegamos, é o que eu digo em Portugal. Programação já existe há muito tempo, os municípios não sabem fazer, porque é preciso aquilo que estávamos no outro dia a dizer, capacitação, não é? Como é que vocês aqui dizem, os talentos? É preciso talento para saber lidar com estes instrumentos, temos que saber, estamos a estar capacitados. Em Portugal os municípios até aprenderam a fazer planos, mas não conseguiram programar. Quem programou foram os privados, não é? Que vão fazendo as coisas de forma desgarrada. E quando descobriram os instrumentos de programação, já não há privados a querer investir. Eu diria que aqui vocês estão numa fase ótima, que continua a haver muita vontade de fazer, não é? Percebi que é fazer metros quadrados de construção de tijolos e de cimento em todo o lado. Portanto, a ideia é que haja uma estratégia, que essa estratégia seja efetivamente definida em conjunto com aquilo que são os interesses públicos e que depois se faça cumprir. E eu acho que o problema é sempre esse, já vamos a meio, quando chegarmos já vamos a meio, mas apesar de tudo é sempre importante chegarmos e fazermos alguma coisa no meio daquilo que já está feito. Agora é a minha vez, mas vou ser mais breve. Eu gostei muito das duas perguntas, sobretudo pela forma como elas se complementaram, ou dos dois comentários, melhor dito assim. Em relação à primeira intervenção do Dr. Paulo Cardinal, eu gostava de dizer o seguinte: quando eu disse, eu tive medo que a minha intervenção fosse um pouco
então, mas falar de desenvolvimento sustentável em Macau, apresentar-se, isto faz algum sentido? Pronto, eu quis dizer, aqui temos alguns instrumentos para começar a trabalhar e oxalá eles se desenvolvam. Mas o comentário é muito pertinente ao nível do direito do ambiente e na segunda-feira isto foi muito falado também ao nível do planeamento urbanístico, que é, nós no direito do ambiente, um dos problemas que falamos do direito do ambiente é a poluição legislativa. Não, em Portugal e na Europa é uma coisa, as leis e os regulamentos reproduzem-se com diretivas quase sempre por trás e já nunca sabemos qual é que está em vigor, quer dizer, e a doutora Fernanda Paula na segunda-feira dizia no tal nosso seminário, dizia, nós desde que temos planos as coisas pioraram na cidade, não melhoraram, portanto estes instrumentos não são a panaceia, estes instrumentos legais não têm sido a panaceia da resolução dos problemas, mas nós como juristas temos de tentar de alguma forma que sejam. Em relação ao problema da legitimação e da responsabilização, eu gostava também de dizer o seguinte, na Europa é curioso, e em Portugal também, aqui há 20 e tal anos havia Secretarias de Estado do Ambiente em Portugal. Em 92, salvo erro, houve primeiro Ministério do Ambiente. O Ministério do Ambiente é daqueles que muda de nome em todos os governos. Já foi Ministério do Ambiente e Recursos Naturais, Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território, Ministério do Ambiente, das cidades e O ambiente surge até no fim. Pronto, cidades, ordenamento e ambiente. E vai ser... agricultura, mar, ambiente, exatamente. Vai sempre... Mas aqui há uns anos, quando surgiu a grande revisão da Lei de Avaliação de Impacto Ambiental, em 2001, salvo erro, o Dr. Gomes Cantilho dizia... talvez fosse wishful thinking, mas ele dizia o Ministério do Ambiente passou a ser um Ministério da linha da frente, isto é, de antes, por exemplo, a se licenciar, tratava-se tudo e depois no fim ouvia-se o ambiente. Com a avaliação com essa mudança de 2001, o que é que aconteceu? Se o projeto for chumbado, entre aspas, em sede ambiental, já nunca pode ser licenciado. Isto é, uma licença ambiental favorável passou a ser condição sine qua non, condição necessária mas não suficiente para o licenciamento de projetos. Mas depois descobrimos, não fui eu, descobriu-se em Portugal que isto era muito pouco, que é avaliação ambiental de projetos. Quando se vai para os projetos, se calhar muito já está feito. Então, agora está-se a apostar na avaliação ambiental estratégica, avaliação ambiental de planos e programas. Os próprios planos e programas têm que ser sujeitos à avaliação ambiental. Portanto, nós também andamos a navegar em águas muito turbulentas, sempre com a União Europeia por trás, isto é, as grandes produções legislativas que existem, a avaliação de impacto ambiental, licenciamento ambiental, certificação energética dos edifícios, é tudo com diretivas por trás. Não tem sido bem, na Europa está-se a fazer há um aspecto em que nós temos razões para estar satisfeitos, que é emissões de dióxido de carbono. A Europa está, também dizem que é devido à crise, se calhar também a crise também ajuda, mas a verdade é que estão a diminuir globalmente as emissões de dióxido de carbono. Portanto, isto articulando a ideia de responsabilidade e legitimação com a ideia dos instrumentos preventivos do que o Dr. Nuno Martins também falou. Em relação aos talentos, eu por acaso trazia isso aqui, o Secretariado da Comissão de Desenvolvimento de Talentos, cá está o desenvolvimento sustentável. Sendo Macau, se tornou uma das regiões mais desenvolvidas da Ásia, o que depende dos esforços conjuntos de toda a população. Se Macau continuar a caminhar em direção a um desenvolvimento sustentável, é imprescindível que tenha uma reserva suficiente de quadros qualificados locais. E então cá está a base de dados sobre recursos humanos qualificados. Última nota, esta que não tem nada a ver com direito, mas tem a ver com duas questões que foram aqui discutidas. A sustentabilidade, a questão suscitada em primeiro lugar pelo Dr. Duarte Santos da coesão social e a questão da sustentabilidade social. Esta semana aconteceu uma coisa curiosa. Eu, em Coimbra, no último ano antes de vir para cá, estava a dar aulas na Faculdade de Psicologia, de Direito Administrativo. E agora cá estou a dar aulas de Direito Administrativo num curso de Administração Pública. Portanto, nem os psicólogos eram juristas, nem estes futuros licenciados de Administração Pública são juristas. E então, tento dar o Direito Administrativo numa perspectiva mais simples. E é curioso que fiz a mesma pergunta a duas alunas, ou um aluno e uma aluna sensivelmente da mesma idade, uma portuguesa e uma da Mainland China, e
eles deram a resposta que eu queria ouvir e que eu nunca esperava, que é, eu falava, o princípio, não se podem esquecer disto, o princípio fundamental para a administração é o princípio da prossecução do interesse público, sempre virado para a prossecução do interesse público. No fundo, o interesse público está para a administração como para nós está o quê? E eu virei-me para 2 alunos em concreto, o que é que está aqui a fazer? Ele disse, aqui não é na escola, o que é que está aqui o que é que quer? E ele disse, eu quero ser feliz. E eu disse, pronto, era a resposta que eu queria ouvir, não é? Mas as pessoas querem normalmente terminar o curso, comprar uma casa melhor, um carro melhor, casar, ter filhos, não sei o quê, não, e às vezes querer ser feliz para conseguirmos a tal sustentabilidade social, não sei, era esta nota. Boa noite. Vicente Monteiro, sou jurista também e ligado à área do registro material. Não vou colocar nenhuma questão, vou apenas fazer talvez uma pequena reflexão. A primeira vez que portei a Macau, já lá vai mais de 20 anos, eu lembro-me que circular na cidade, quer de carro, quer a pé, era relativamente fácil, era até, diria eu, agradável. Pelo menos nos dizem que não havia de fome, não é? Mas, passados pouco mais de 20 anos, o que verifico é que o tráfego está insuportável. As tais motinhas que a doutora falou, de facto, são um bocadinho resultado disso, porque não há mais espaço para carros, mas eles continuam a ser comprados todos os meses, aos milhares. São lançados no mercado todos os dias, todos os meses, milhares de novos veículos. E isto em termos de estrutura ambiental, do ponto de vista da circulação diária e do ambiente, do ar que nós respiramos, é terrível. Mas há aqui um outro aspecto, e este é que eu queria deixar a ponderação. Ainda há dias ouvi na televisão, já não lembro o responsável político, já não sei quem foi, dizer que é preciso não esquecer que Macau está aqui num vértice que futuramente vai ficar dentro de um vértice rodoviário de ligação direta de Hong Kong, Zhuhai e não sabemos mais o quê. Portanto, todos esses... isto, do meu ponto de vista, parece-me que a cidade não está preparada para receber mais veículos vindos do exterior. E já há muitos que vêm dali do outro lado da fronteira, mas agora começam a entrar diretamente através de uma ponte que está a ser feita. Não sei se o Governo já pensou em suster os veículos que vão entrar no território de Macau, sustê-los na fronteira, isto é, arranjar forma de eles ficarem estacionados do lado de lá antes de entrar em Macau. Do lado de lá, digo eu, do lado de lá de uma outra ponte que há de ser feita para aqui. O Dr. Paulo Carvalho levantou também uma questão muito pertinente, que o Dr. também já comentou, que é a existência de reservas. Elas já existem na legislação há muito tempo, pelo menos dos anos 80. Existem reservas, ou pelo menos a lei existe. Se elas foram alguma vez delimitadas ou implementadas, não sei. O que sei é que agora a atual lei de terras mistura propriedade privada e propriedade pública para fazer reservas. Não sei a que propósito, ou não sei com que objetivo. Esta é uma questão que eu tenho pensado várias vezes no assunto, mas não é com solução. De resto, queria dar os parabéns à vossa intervenção, tem sido muito bom. Só 2 notas. Em relação ao problema concreto da ponte Hong Kong, Zhuhai, Macau, eu penso que está a ser construído um grande aterro para precisamente foi como disseram, para aquele grande aterro. Pronto, ouvi dizer. Em relação às reflexões do Dr. Vicente Monteiro, eu no outro dia vi uma palestra muito interessante que era com imagens e tudo, dizer o automóvel entrou no cérebro das pessoas. O automóvel já faz parte, está ali um bocadinho que é o cérebro das pessoas. Então nessa comunicação o palestrante fazia, como seria disparatado alguém sair de casa e então com a área de automóvel, assim como as barreiras, eu ia ocupar. Não, pronto, para nós o que é normal é sair de carro de casa e para o trabalho e para onde quer que seja. E é uma coisa, o automóvel já entrou no cérebro das pessoas, já tem lá o seu local, o seu lugar marcado.
Eu só acho que nesse aspecto tem que haver políticas públicas bem orientadas, não é? Porque, como estava a dizer José Eduardo, eu se puder levar o carro até à cama onde me vou deitar, até à sala onde vou dar a aula, provavelmente levo. E estou agora a pensar em Coimbra. E eu, se não tiver lugar de estacionamento da faculdade, nem sequer me atrevo a ir com o carro para a faculdade porque sei que não tenho onde estacionar, portanto nem levo. O que significa que se nos derem a liberdade de usar o carro, vamos usar o carro sempre, não é? Portanto temos que ter políticas públicas bem orientadas. Normalmente a questão do trânsito e de todas as outras questões tem a ver com as cargas que são criadas no território, não é? Elas devem ser pensadas, se estamos a criar cargas, estamos a implicar que temos que ir resolver. Eu achei engraçado, está-se a criar mais um aterro, lá está, o sol que se reproduz, não é? Em função das necessidades. Agora vamos precisar de pôr estacionamento, vamos fazer um novo aterro para criar estacionamento. Eu acho que essa questão tem que ser seriamente pensada. Se este território aguenta tanta carga, do ponto de vista, agora estava a dizer do carro, não é? Da circulação automóvel. Se calhar se Macau for um centro de passagem, o problema não é o mesmo, entende? Porque nós teremos as ligações de passagem, outra coisa é as pessoas que vivem na cidade e principalmente porque eu percebi que o problema não é tanto de quem reside, não é? Porque se calhar o número de pessoas que residem é diferente do número de pessoas que utilizam e o número de pessoas que chega e portanto nós aqui temos uma dimensão completamente diferente, não é? Mas esse é, desculpe interromper, esse é outro problema. Pois, eu há 20 anos circulava a pé, não precisava praticamente de carro. Agora já nem a pé consigo circular em certas zonas. Mas isso tem a ver exatamente com, se eu quero dimensionar a minha cidade para receber população que não é residente, que é visitante e que vai para o jogo ou para o que quer que seja, eu também tenho que ter a cidade preparada para isso, não é? Porque o problema não é do dia a dia, de quem vai para o trabalho, o problema é de quem circula, exatamente, porque vai para o trabalho, mas entretanto tem todos os outros. Eu não sei, aquilo que eu vejo são os autocarros dos casinos a circular todo o dia de um lado para o outro, não é? Levar pessoas de um lado para o outro, e isso é uma coisa que tem que ser pensada, não é? Portanto, se nós pretendemos que a nossa cidade seja, é tal ideia de uma estratégia, seja uma coisa, então eu tenho que dimensionar a cidade para isso. E eu estava a dizer no outro dia, e eu percebo que as realidades são completamente diferentes, mas não deixo de referir Luanda, porque trabalhei lá durante o último ano. Luanda está a crescer urbanisticamente sem pensar nas cargas, não é? Faz-se um edifício tão altos quase como estes, sem se pensar no estacionamento, sem se pensar nas infraestruturas, ou seja, constrói sem as infraestruturas adequadas. E portanto depois eu tenho o edifício todo com geradores para a eletricidade, porque não há água para fornecer e portanto está-se a pensar e torna, aí sim o trânsito ainda é mais caótico que aqui, porque aí estamos parados no trânsito. Aí os carros, aliás, há até uma realidade curiosa do ponto de vista social, que é o comércio que é feito nas filas, não é? Portanto vende-se de tudo, eu posso comprar tudo, inclusive um espelho grande para me ver lá em casa, nas filas, porque vende-se de tudo. E portanto, o que eu estou a dizer é, nós temos que pensar exatamente nisso, na nossa estratégia, e depois temos que dimensionar a nossa cidade para essa estratégia. Portanto, temos que perceber se a cidade consegue suportar estas cargas, não é? Estamos a falar dessas, em função daquilo, e isso que está a dizer, de certeza que tem que ver também com o facto das pessoas que visitam Macau agora e que não visitavam antes, há 20 anos atrás, não é? Entretanto, nós temos, como estava a dizer o Dr. Trigo há pouco, a quantidade de pessoas que vêm a Macau, que não residem em Macau, quer dizer, é abissal, não é? E, portanto, temos que perceber que isso são cargas que existem aqui todos os dias e tem que se dimensionar a cidade para isso também, senão não se resolvem os problemas da cidade, pelo contrário, acabam por se agravar. Já agora só, eu há pouco perdi-me com o nome dos Ministérios do Ambiente e acabei por não responder ou por não comentar a nota do Dr. Paulo Cardinal. Responsabilização, legitimação, isto é, os governos, um pouco por todo o mundo, para se legitimarem, passaram a ter Ministério do Ambiente, era uma Secretaria de Estado, passou a ser um ministériozinho e hoje são ministérios mais fortes, não serão um Ministério de princípio da linha. Em Macau pronto, também só há 5 secretarias, os ministérios aqui, não, os ministérios aqui chamam secretarias, não, ainda não há, não sei, tenho aqui dificuldades em falar, mas portanto era bom que para o governo se legitimar ou sentir essa legitimidade, qualquer dia houvesse necessidade de haver mais força dos departamentos do governo responsáveis pelo ambiente, não digo uma secretaria, se calhar isso era pedido mais. Em relação ao que a Fernanda Paula disse, também uma nota que eu tinha aqui, mas que ela sabe mais do que eu sobre isto, mas não é tanto sobre Macau, mas fala-se muito também no crescimento do modelo da cidade difusa. A cidade, isso, por exemplo, até numa cidade pequena como Coimbra se nota, a cidade vai ocupando áreas mais longínquas, com supermercados, com isto, com aquilo, e depois as áreas urbanas vão crescendo também para aí, e portanto uma área que era longe passa a ser perto, só que os serviços passam a ser longe de onde
do sítio onde eu vivo, e eu para vir da minha casa para a faculdade, para ir ao supermercado, para não sei o quê, se calhar o que eu antes fazia a pé, hoje o supermercado onde eu vou está a 5 km ou 10 do sítio onde eu trabalho, e essa ideia também dos aglomerados urbanos, residenciais, com as zonas de serviço longe deles, o que obriga ao aumento da distância de transporte, consumo de energia, etc. Portanto, fala-se muito também do aumento deste modelo do crescimento urbano da cidade difusa, que torna muito maiores as distâncias a percorrer pelas pessoas. Já agora só para uma nota, que é um princípio que hoje em dia se acentua em termos de planeamento urbano, é exatamente essa ideia de criar a cidade compacta, com mistura de usos. Portanto, significa que eu vou tendo várias áreas da cidade, têm as várias funções, e portanto as pessoas, e depois tendo ligações de transportes públicos entre elas, mas se eu resido aqui, tenho aqui o meu trabalho e tenho aqui serviços, e quem reside ali tem ali o trabalho. Portanto, a ideia de misturar usos e tornar a cidade compacta, que era exatamente o contrário da cidade difusa, que se vai espalhando, que às vezes é o problema em Portugal, que se foi espalhando como uma mancha de óleo pelo território, e nós a certa altura já nem percebemos se estamos na cidade, se estamos no campo, temos ali áreas, e depois a nossa legislação também não traduz essa realidade, não é? Porque se fala só no solo urbano e no solo rural, como se não tivéssemos depois esta mistura, e a ideia é tornar as cidades compactas, e há várias experiências e vários textos, aliás, sobre questões de sustentabilidade, que falam exatamente nessa mistura, a ideia de misturar, e algumas experiências de cidades que tentam, tornando-se mais compactas, mas criar áreas da cidade que tenham as múltiplas funções, de forma a que não fiquem dependentes de outras áreas da cidade, e depois criar as ligações entre elas. Mas é importante perceber que, lá está, não basta que ela diga que tem que fazer planos, depois é preciso saber fazer planos, é preciso saber planear, e a experiência que eu tenho, que acompanho muitas pessoas que fazem planos, é que não sei nada de planear a cidade. Sei dar a orientação jurídica dos limites, não é? Mas isto significa que isto é um trabalho muito interdisciplinar e envolve todas as valências que sejam importantes, que olham para o território. Aquilo que eu disse há bocadinho, o planeamento integrado pressupõe também que uma equipa que está a fazer um plano seja uma equipa multidisciplinar, com as várias valências e com os vários conhecimentos, porque nós não temos, eu gosto de dizer nós, porque nós dois estamos aqui, somos juristas. Os juristas, em regra, são os menos importantes da equipa, também são muito importantes, estão lá a dizer, olhem que isto é uma decisão da administração, isto tem este limite, tem aquele limite, e tem este princípio, tem aquele outro princípio, mas é importante perceber exatamente essa ideia. Pensar global e integrado significa isso também, não é? Porque nós temos que saber olhar para a cidade e perceber como é que ela funciona, e para isso não somos nós, infelizmente, embora também somos muito importantes, os juristas que têm que estar nessas equipas também, não na linha da frente, como o ambiente, mas na linha da retaguarda, para evitar que as coisas corram mal depois. Eu tinha uma pergunta para vocês, que é como é que se desencadeia essa mudança de paradigma no sentido de construir uma ideia de sustentabilidade a nível da consciência social. E isto no caso de Macau, porque há cidades que conseguiram fazer essa mudança de paradigma de maneiras muito diferentes. Normalmente quem lidera é o governo, são políticas que lideram que forçam, desencadeiam essa mudança de paradigma, mas, por exemplo, quando apareceu o plano da Ponte Hong Kong para Macau-Zhuai, a primeira coisa que a gente se perguntou, porque é que não é um comboio, porque é que são os carros, e até este momento ninguém foi capaz de responder claramente porque é que a decisão do governo municipal, ou quem a planeou, foi pôr os automóveis privados e não o comboio, que é uma coisa, do meu ponto de vista, um bocado perversa. Mas em Macau, porque pensar a coletividade, ou pensar a coletividade em Macau é muito difícil, e eu acho que não é só do nosso ponto de vista, acho que de todos os pontos de vista é muito difícil. Nós, se calhar, até comunidade portuguesa, temos uma maior vontade em fazer isso, mas depois, se calhar, não temos massa crítica para as coisas realmente se concretizarem. E, por exemplo, um momento que para mim foi iniciático de observar cá em Macau foi em 2007 ou 2008, quando houve um movimento de proteção do farol da guia, em que houve um movimento de grassroots, de gente de todos os níveis sociais, mas da comunidade chinesa,
que se insurgiu e foi defender o Farol, que era um edifício da Cris, construído por outros portugueses. E, portanto, isso foi um início de qualquer coisa que era possível a nível social. Agora, como é que isto, a nível de uma visão mais abrangente, pode acontecer a nível da prática da sustentabilidade em Macau? Eu acho que se conseguisse responder essa sua pergunta, se calhar estava a governar Macau. Escolhiam-me logo para governar Macau. Eu tenho dito é que eu acho que como é que se muda de paradigma? Só pode ser com a educação. Eu diria, educação ambiental e urbana, ou seja, com pessoas reivindicativas. As pessoas para serem reivindicativas têm que ter conhecimento mínimo que seja, não é? Portanto, eu acho que, e eu tenho dito isto muitas vezes em Portugal, eu acho que devia fazer parte dos programas escolares a consciencialização para os problemas da cidade, não é? Como dizia o Zé Eduardo, se em 2000 e não sei quantos vamos ser 60% a viver em cidades, as pessoas têm que saber o que é viver em cidade e o que é que torna, o que é que significa que haja uma decisão comum. Eu acho que se as pessoas não tiverem educação ambiental, educação urbana que crie consciência, que crie que as pessoas sejam mais reivindicativas, não conseguimos chegar lá. Eu no outro dia disse que gostava de ter um programa de televisão para falar destas questões. Houve quem me dissesse, se tiveres um programa eu vou ver, fiquei toda contente. Gostava de ter, há um programa em Portugal sobre a questão dos direitos fundamentais mínimos, não é? Se viver num condomínio, que direitos é que tem? Assim, essas coisinhas pequeninas, às vezes parece pouco, mas chamar a atenção para estes problemas, eu acho que as pessoas, de facto, quando há uma questão que toca a todos, não é? As pessoas reagem, como estava a dizer com a questão do farol da guia. Mas é preciso que toque a todos, e para tocar a todas as pessoas têm que estar minimamente conscientes. Eu naturalmente estou a falar de uma realidade que não conheço, não é? Portanto, estou a falar de culturas diferentes e não sei exatamente qual é que é o grau de sensibilidade que as pessoas têm. Agora, eu olho à volta quando estou em Macau e quase que noto as pessoas insensíveis à cidade, não é? Portanto, nós temos que começar a criar movimentos de sensibilização, de consciencialização, e eu acho que isso é o tal problema das gerações futuras, não é? Que há bocadinho o Zé Eduardo estava a falar, e eu acho que as gerações futuras também devem ser solidárias connosco, apesar de tudo, não é? Nós estamos sempre a pensar, nós temos que ser solidários com a geração futura, e a geração futura também tem que ser solidária connosco, também temos que tirar algum partido das coisas, mas eu acho que isto não se vai conseguir de forma imediata. Como é que se transforma o carro em comboio, não é? O carro é tão mais cómodo, tão mais confortável, eu meto-me dentro do carro e saio à hora que quiser, o comboio tem que estar à espera de um horário e, portanto, eu acho que estas coisas só se conseguem. E eu acho que tem a ver com isto, com a educação e, portanto, com a consciencialização, isso vai ser aos bocadinhos. Em Portugal houve uma altura em que se introduziu nos programas, agora infelizmente está-se a retirar, uma coisa que era a educação cívica. Os meus filhos é que me chamavam a atenção para eu fazer a separação do lixo em casa. Quer dizer, eu nunca fui criada com a ideia de separar lixo, vai tudo para o caixote de lixo e vai tudo para o mesmo sítio. E eles já tinham essa consciência, porque aprenderam na escola, não é? Porque também se não tivessem aprendido na escola, tinham aprendido comigo lá em casa que não fazia a separação. E, portanto, nós percebemos que essas coisinhas pequeninas, provavelmente só no futuro, criar uma consciência social e tal ideia de identidade não é uma coisa fácil de se fazer. Portanto, como é que se muda o paradigma, eu não sei. E gostava de saber, verdadeiramente. Mas acho que é por aqui, por esta via. Que é uma via muito, muito devagarinho, não é? Portanto, não vai ser uma coisa que vamos notar logo de imediato, mas vai ter que ser aos poucos. Eu concordo completamente com o que a Fernanda Paula está a dizer, educação, e este programa é Time to Think Urban, pensar não só em termos dos decisores políticos, mas individualmente. Eu vim para Macau em 2002, depois de ter estado 4 meses na Alemanha, e houve uma coisa que me chocou particularmente, por isso é que eu pus aqui esta fotografia agora. Na Alemanha, em 2002, eu já pagava os sacos de plástico quando ia ao supermercado, isto é, não pagava, trazia uma caixa. E em Macau, ainda agora, eu vou comprar 2 pãezinhos não sei onde, eles põem cada pãozinho num saco de plástico e depois os 2 sacos de plástico dentro do terceiro saco de plástico. É uma coisa... Eu e a minha mulher normalmente andamos com os sacos de plástico no carro e as pessoas ficam assim um bocado... Mas em Portugal também. Ficam um bocado impressionados, andando de sacos de plástico, parecemos pobrezinhos ou não sei, mas isso passa pela mentalidade das pessoas, educação, antes de mais só que isso pressupõe também uma comunidade proativa, que eu penso, isto é, com uma ideia de não só de reagir às decisões e às placas, mas também de as levar aos decisores. Eu não sei se em Macau ainda estaremos numa fase em que isso seja possível, mas ações de marketing, aqui os instrumentos fiscais é praticamente impossível utilizá-los porque
porque pelas razões que todos sabem, não é? Mas, portanto, eu acho que tem que passar por aí. Educação, e isto que a Fernanda Paula disse é uma verdade. As crianças, em geral, em Portugal, estão muito mais predispostas para chamar a atenção dos pais numa série de questões do que as pessoas mais velhas. Tiveram já essa educação em termos escolares, não é? Porque senão não tinham, não estavam capacitados. E eu esqueci-me de uma coisa: educação em geral e depois formação, capacitação ou talentos, não é? Como se diz aqui, que me vieram chamar a atenção no outro vídeo, disse, em Angola fala-se muito em capacitação, vamos fazer ações de capacitação. Acho engraçado porque em Portugal fazemos ações de formação e depois vieram-me dizer no fim, e aqui em Macau é talentos, como provaste há pouco. Também é preciso que quem decide e quem é técnico, que ajuda na decisão, também esteja capacitado, não é? Portanto, que esteja atento, e para isso também formação, naturalmente, senão também não se chega lá, não é? Portanto, nós temos que aprender a fazer e muitas vezes não sabemos fazer, não é? Portanto, temos que aprender uns com os outros e, portanto, essa ideia de educação, formação, capacitação, talentos, o que quer que seja, mas isso é importante. Eu acho que é por aí que temos que começar a caminhar. Só uma última questão, porque já estamos mesmo em cima da hora, está bem? A doutora Paula falou em 5 dimensões associadas ao conceito de sustentabilidade futura e para as gerações futuras. E eu penso que haverá uma dimensão, e até no contexto onde nos encontramos, nos esquecemos muitas vezes. O doutor Dias referiu também o aspecto e a sociedade de risco. De facto, as sociedades tornaram-se reflexivas, mas também o mundo se tornou reflexivo em relação aos riscos e aos problemas globais. Nós esquecemos, talvez um dos riscos maiores que nós temos das sociedades atuais, das cidades e nos grandes centros urbanos, temos aqui ao lado um bom exemplo, e na prevenção desses riscos. E há um outro autor, Robert Castell, que refere, que a propósito disso refere a importância das questões sociais, portanto, da coesão social, porque sem coesão social não nos interessa nada assegurar, resolver os problemas do urbanismo e isso tudo, porque de um momento para o outro isto pode ser tudo destruído, e se isto for tudo destruído, não há nada que se possa assegurar nem para o futuro e portanto, não são só essas dimensões. Eu penso que a dimensão sociopolítica, cada vez mais, é tão importante como as outras dimensões, e o exemplo que nós temos de muitos casos no mundo em que se apostou tanto na prevenção de outros riscos que nunca aconteceram, contra catástrofes que nunca aconteceram, onde se gastaram milhões, mas que não se previnem pequenos riscos, pequenos, que às vezes com pequenas verbas podiam resolver e que têm a ver com as questões sociais associadas à biopolítica, etc. Eu só queria... Porque disse que eu não me tinha lembrado disso, queria só chamar a atenção. As questões, eu disse há bocadinho, eu coloco sempre o homem no centro de tudo. Na sustentabilidade e no tripé da sustentabilidade, eu normalmente dou relevo às questões sociais, às questões da coesão social e na aposta do tratamento dessas questões. Porque eu achei que foi um bocadinho injusto comigo, naturalmente, que eu dou relevo a isso. E eu fui convidada para ir ao Brasil a um encontro de desenvolvimento sustentável e toda a gente falou das questões ambientais e de consumo e eu fui falar das questões sociais, porque acho que é o tal tripé que normalmente é esquecido. E eu acho que o que disse faz todo sentido e é o que eu tenho dito também. É a necessidade de apostar também nessa vertente, nas questões da coesão social. Diga. Desculpe, a dimensão que eu digo é sociopolítica. Sociopolítica também. Tem a ver só com também, mas que no fundo tende a atender às questões também de coesão social, não é? Portanto, a necessidade de dar relevo a essa vertente e eu também acho que é uma necessidade que é relevante e é importante. O Dr. Catalão Ferreira trouxe à discussão um aspecto muito importante que é a flexibilidade da sociedade de risco. Essa sociedade de risco do Rick Beck, eu não tive tempo para explicar, mas a ideia é que agora somos nós, homens, mulheres e homens, que criamos os riscos, temos consciência deles e não obstante avançamos. Cá está a ponte. Se calhar temos consciência dos riscos de tudo isso, mas não obstante avançamos. Portanto, não são os riscos. A ideia é que nós dominamos a natureza quase completamente, mas agora os riscos maiores são os que nós criamos com a indústria, com todo o nosso modo de desenvolvimento e não obstante isso avançamos. Quanto à questão das soluções, só uma última nota, porque isto foi. O Dr. Gomes Cantilho também falou nisto a propósito do acidente no Japão, na central. Pronto, que agora a ideia também é muito aprender fazendo. E o que é que diz? O paradigma mudou um bocado.
os empresários e os técnicos e tudo isso sabem mais que a administração, então a administração tem que ser numa lógica de não de ditar as decisões, mas de as negociar ou de as chamar quem sabe mais para isto não quer dizer que não estou a apontar para que haja transigência ou desinteresse, que também pode haver, mas portanto essa ideia de aprender fazendo, esse novo paradigma de que se fala no ensino universitário e na vida da administração, que é a ideia de que chamar quem vai, neste caso, explorar as indústrias e tudo isso, a colaborar nas decisões e conseguir assim dar à administração o input de conhecimento de que ela porventura não necessitará. Vamos ter mesmo que terminar. Agradeço a todos esta participação que foi bastante ativa. Agradeço especialmente aos oradores e dizer-vos que já tinha muitas saudades de vos ouvir e é muito bom ter a doutora Fernanda Paula em Macau. Podem continuar a ouvir a doutora Fernanda Paula, o doutor Zé Eduardo, o arquiteto Rui Leão, amanhã e sexta-feira na 7ª Conferência Internacional na Universidade de Macau, que vai debater precisamente estes temas. E aí vão ter oradores não só de Portugal, de Macau, mas também da China continental, do Brasil, de Tailândia e mais algum? Singapura. E de Singapura. Portanto, acho que é uma oportunidade de visitarem uma nova cidade, um novo polo e de continuarmos a debater estes temas que são tão importantes e cada vez mais prementes. Muito obrigada mais uma vez e boa noite.